pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, como foram de feriado. Então, vamos continuar nosso material de geometria espacial. Até a aula passada a gente falou de poliedros, vocês tiveram exercícios na apostila e no caderno de atividades para serem feitos. E agora então a gente fala de prismas. Vamos lá. O que é um prisma, galera? Um prisma é um sólido com bases paralelas, poligonais e iguais, e retângulos como faces laterais. Bom, o que é isso? Em cima e embaixo, a gente tem que ter a mesma figura, o mesmo polígono, do mesmo tamanho, e aí nós vamos ter arestas, né, ligando os vértices, que vão formar retângulos. Então, por exemplo, se eu pegar essa caixinha, certo? Ela tem, ó, em qualquer dimensão que eu olhe, ela tem um retângulo grande em cima, um retângulo grande embaixo, certo? E ao redor eu tenho retângulos para unir essas duas bases de cima e de baixo. A base de cima e de baixo pode ser qualquer tipo de polígono. A gente pode ter triângulo, a gente pode ter pentágono, a gente pode ter como a imagem que vocês têm ali, ó, esse mesmo ali é o pentágono, pode ser hexágono, certo? O que importa é que tem que ter duas bases paralelas iguais. Então, serão a mesma figura em cima e embaixo e ao redor retângulos. Lembrem que o prisma não precisa estar sempre de pé, né? E aí o que gera muita dúvida nos exercícios é quando ele está deitado. E aí eu tenho que identificar quem que é base. Lembra sempre, base do prisma são as duas figuras que são iguais. Se eu tiver trapézio, o trapézio é considerado as bases. Por mais que esteja deitado. A caixa do chocolate Toblerone é um prisma, só que tem triângulo e triângulo, certo? E aí os dois triângulos são as bases e o restante, os retângulos, a gente considera como as faces laterais, certo? Então vamos lá, ó. Características, né? Então o que a gente tem? Uma base em cima, uma base igual embaixo. A altura de um prisma é a aresta, então a própria aresta é considerada altura. E cada retângulo da lateral é chamado de face lateral, certo? Todas as faces laterais compõem a área lateral, mas cada retângulo é uma face. Não necessariamente precisam ser todos iguais. Tudo vai depender do polígono que tem em cima e embaixo. Se for polígono regular, todas as arestas iguais vão ser todos retângulos iguais. Agora, se eu tiver um trapézio, por exemplo, aí eu já vou ter uma base maior, uma menor, né? Então, mais ou menos a figura ficaria isso, ó. Então, a base seria, por exemplo, esse trapézio. E aí a gente estica as arestas para cima, para poder fazer, né, o trapézio de cima, ó. Então, se fosse bases trapezoidais, que é o que a gente chama, seria mais ou menos isso, ó. Aí aqui normalmente é pontilhadinho, né? Então, percebam que trapézio de cima, trapézio de baixo são as bases. Só que aqui os retângulos laterais são diferentes, porque atrás tem um bem grande. Aqui na frente, ó, esta face aqui da frente é um retângulo diferente daquele lá de trás. E aí, a gente só tem que entender as faces da figura. Se eu conseguir entender as faces dessa figura, o restante a gente consegue calcular tranquilamente, certo? Além disso, os prismas eles podem ser retos, quando o centro da base de cima coincide, né? Ele é paralelo ao centro da base de baixo. Ou eles podem ser oblíquos, que é essa segunda imagem que a gente tem aqui, ó. Oblíquo é quando um centro, ó, ele não coincide com o outro, ele fica oblíquo ao centro da outra base. Normalmente, exercícios são de prismas retos, certo? Porque daí o oblíquo já teria que envolver seno, cosseno e tangente. Beleza? Seguindo.
Existem dois prismas que são chamados de prismas especiais, que é o cubo e o paralelepípedo. Eles têm fórmulas diferentes. Mas se eu usar a fórmula geral de prisma, funciona. Mas essa fica mais fácil, certo? Então, o que a gente tem? Ó? Diagonal do cubo, é essa diagonal em vermelho que tá aqui, é que vai de um vértice lá de trás de cima até um aqui da frente de baixo. Para calcular ele, ou a gente usa o teorema de Pitágoras com essas três informações, ó, aresta, diagonal da base e diagonal do prisma, ou eu posso ir direto para a fórmula, ó, a raiz de 3. Aresta vezes a raiz de 3. O que é a área total de um sólido geométrico, gente? É a soma das áreas de todas as figuras. Ou seja, um cubo, ele não tem 6 quadrados? Se ele tem 6 quadrados, a área dele é 6 vezes a área de um quadrado. Então, quando a gente falar em área total, em área lateral, em área da base, é calcular a área de cada figura que está sendo envolvida, certo? E quando a gente fala em volume, volume são 3 dimensões. Ou seja, eu preciso multiplicar as 3 dimensões, que é comprimento, largura e profundidade, para chegar no volume do cubo. É como se nós fizéssemos vários quadrados do mesmo tamanho e empilhássemos eles. Quando eu empilho eles em torno de toda a altura, eu vou estar preenchendo esse cubo, o volume dele. Por isso que é A vezes A vezes A. É a área do quadrado vezes a altura que eu preencheria com esse quadrado. Por isso que o nosso volume fica A ao cubo. Para o paralelepípedo é o mesmo sentido, ó. A diagonal, ela vem do Pitágoras, que a gente consegue montar com a aresta que representa a altura e com a diagonal da base, que também seria feita com Pitágoras. Mas a fórmula geral a gente consegue utilizar, que é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Largura ao quadrado mais comprimento ao quadrado mais altura ao quadrado. O que é essa área total que está montada aqui, ó? Bom, é a área de todos os retângulos que estão envolvidos, ó. AB. O AB é esse aqui de baixo. Só que quantos desse retângulo a gente tem? 2. Tem o de baixo e tem o de cima. BC. BC é esse da lateral, ó. Quantos BCs a gente tem? O da direita e o da esquerda. São 2. E o AC. AC é o da frente, ó. A e o C é a altura. Quantos igual ao AC a gente tem? O da frente e o de trás. Por isso que é a soma das 3 áreas diferentes que a gente tem, vezes 2. Porque eu estou somando cada retângulo que eu tenho nessa figura. E o volume continua sendo, então, a base, que é esse retângulo, vezes a altura. Ou seja, A vezes B é a base, vezes o C. Certo? Seguindo. Então, como eu disse, as bases dos prismas, elas podem ter qualquer formato de polígono, certo? Por exemplo, aqui a gente tem um prisma triangular. E o nome, justamente assim, prisma, e depois vem o nome da base. Aqui pode ser o paralelepípedo ou pode ser um prisma quadrangular. Esse em verde, ele é um prisma pentagonal. E este em azul, ele é um prisma hexagonal. Muitas vezes não vem desenhado. E ele vai falar prisma triangular, a gente vai ter que imaginar essa figura. E aí essa figura aqui era a caixinha de Toblerone, ó. Certo? O que acontece, gente? A geometria, ela é baseada em desenho. Então, para quem tem mais dificuldade de imaginar a figura, de conseguir, né, fazer essa percepção da terceira dimensão,
esboça um desenho, tenta desenhar, colocar, né, as medidas, vai facilitar para vocês, certo? O que a gente tem para prismas que saber? Calcular área e calcular volume. Os sólidos geométricos se resumem nisso, certo? Que áreas que a gente tem? Área da base, área lateral e área total. Eu poderia montar uma fórmula para cada prisma desse que está no material de vocês. Mas aí vocês pensem que seria uma fórmula da área da base para cada prisma. São 4. Uma fórmula da área lateral para cada prisma. São mais 4. Uma fórmula da área total para cada prisma. Seriam mais 4. E uma fórmula de volume para cada um. Seriam mais 4. Só para esses 4 que tem aqui, seriam 16 fórmulas diferentes. Se a gente entender o conceito, o significado, se eu souber a área de quadrado, retângulo, hexágono e pentágono, eu resolvo todas as outras. Certo? Ou seja, o que é a área da base? É a área do polígono que a gente tem na base do prisma. Então, para o primeiro, seria a área do triângulo. Para o segundo, a área do quadrado. Para o terceiro, do pentágono. Para o quarto, do hexágono. A forma que tiver a base do prisma em questão vai ser a área da base. O que é a área lateral? É a área de todos os retângulos que estão ao redor. Então, se eu entender isso, que é a área de tudo que está ao redor do meu prisma, e que são os retângulos, se eu souber a área de retângulo, eu resolvo. Por exemplo, para o primeiro, era só fazer a área de um retângulo e multiplicar por 3. Para o segundo, a área de um retângulo e multiplicar por 4. Multiplicar por 5 no próximo, por 6 no próximo, porque aqui a gente tem figuras iguais. E aí, o que é a área total de um prisma? E aí, quando a gente fala em área, a gente fala de superfície, né? Eu quero, botar um pacote de presente ao redor. Eu quero fazer uma caixa por um recipiente. Isso é a área, certo? Qual é a área total? É a área de todas as figuras. Como a gente tem sempre nos prismas duas bases, eu vou fazer 2 vezes a área da base, e aí eu vou calcular só uma vez a área da base, mais a área lateral, que é a soma dos retângulos ao redor. E o volume, como no cubo e como no paralelepípedo, vai continuar sendo a área da base, então a área da figura que está na base, vezes a extensão, vezes a altura, porque eu quero com esta área preencher toda a minha figura, todo o meu sólido, certo? Porque volume é preenchimento, é encher, certo? Pensa o copo e a água. Bom, o volume é o líquido que está dentro, né? E a área do copo é o vidro, é o que está ao redor, certo? E aí é a gente saber aplicar isso, gente. Então, por exemplo, 2 exemplos ali para a gente ver juntos, para vocês poderem partir para os exercícios. Um arquiteto fez um projeto para construir colunas de concreto que vão sustentar um viaduto. Cálculos mostram que 10 colunas com a forma de um prisma triangular regular, então, ó, falou que é um prisma triangular, já vai lá e desenha um prisma triangular. Triângulo embaixo, triângulo em cima. Quando fala em regular, quer dizer que todas as arestas da base têm a mesma medida, ou seja, são triângulos equiláteros nesse caso. Então, tem a forma de um prisma triangular regular, de aresta de 1 metro por 10 metros de altura. Ou seja, a aresta da base é 1 metro e tem 10 metros de altura. Beleza. E 10 colunas dessa são suficientes para sustentar o viaduto. Se 1 metro cúbico de concreto custa R$200, qual será o custo total das colunas? Bom, metro cúbico. Falou em cúbico, falou de volume, certo?
Então, ele está pedindo, nós vamos ter que calcular aqui o volume das colunas de uma, fazer vezes 10, e aí pensar no custo do metro cúbico. Volume, no slide anterior, a gente falou que é a área da base vezes a altura da coluna, certo? Como a nossa base é um triângulo equilátero, a área da base vai ser a área do triângulo equilátero, certo? E aí, ou a gente teria que descobrir a altura com Pitágoras, ou a gente lembra que a área de triângulo equilátero, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como nós vamos ter que calcular um valor para isso, nós vamos ter que trocar a raiz, certo? Ou seja, isso aqui, raiz de 3 é aproximadamente 1,7 sobre 4, certo? Posso deixar assim para depois simplificar, multiplicar, enfim, ou já poderia dividir essa situação. Isso é a área da base. Como a gente quer o volume, a gente precisa fazer isso vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser 1,7 sobre 4 vezes a altura, que é 10 metros. Ou seja, posso até simplificar, ó, para facilitar. Vai ficar 5 e vai ficar 2. E aí o nosso volume vai ficar 1,7 vezes 5 sobre 2. 1,7 vezes 5 vai dar 5, mais 13,50 vai dar 8,5 meios. Ah, mas dá para deixar assim? Vou deixar assim porque a gente vai ter que ainda multiplicar por 10 colunas, né? Porque isso aqui é o volume de uma. Como são 10, eu vou fazer isso vezes 10. E aí nós vamos ficar então com 85 meios. E 85 meios é 42,5 metros cúbicos, porque eu estou usando a unidade metro. São 42,5 metros cúbicos de concreto que nós vamos utilizar para fazer as 10 colunas, certo? Nós vamos ter que ver o preço disso. Se 1 metro cúbico custa 200, quanto que vai custar 42,5 metros cúbicos? É só fazer, então, 42,5 vezes 200. Beleza? E aí, vai ficar... Deixa eu pensar. Se tá tudo certinho, 1 metro por 10 de altura, tá tudo ok. E aí, então, aqui é só a gente fazer vezes os R$200 e nós vamos chegar em... isso aqui, vezes 0,0 vai dar 1, 2 para trás, vai dar 4.250, 4.250 vezes 2 vai dar 8.500, o que resulta em aproximadamente 8.650. Por que não deu mais próximo? Porque a gente usou o raiz de 3 como 1,7, né? E a gente teria muito mais casas decimais para utilizar. Por isso que deu um valor bem aproximado, né? Então, feito ali. Segundo exemplo, diz lá: a figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo processo de corte, vinco e cola. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, sabendo que a aresta da base mede 10 e que a altura mede 30. Então, 10 por 30, certo? E aí diz ainda, ó,
e que serão necessários 20% a mais de papelão em virtude dos vincos. Bom, papelão é o contorno. O contorno é a área. Então, eu vou ter que calcular a área desse prisma, que é um prisma hexagonal. Ou seja, a base são hexágonos de aresta 10. Só que percebam que aqui é centímetro, né? E o exercício pede em metro. Eu tenho a opção de já substituir, já trocar a unidade e já encontrar em metro direto, ou depois passar, certo? Como as respostas aqui até são diferentes, só a primeira e a última que se assemelham, poderia até fazer assim, mas eu vou fazer tudo em metro já, tá? Então, ficaria 0,1 metros e 0,3 metros. Beleza. Então, 0,1. Como é que é a área de hexágono? O hexágono é aquela figura que a gente consegue dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono, que vai ser a área da base, ela é 6 vezes a do triângulo, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a área da base vai ser igual a 6 vezes 0,1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso até simplificar, ó, vai ficar 3 meios. E aí, 0,1 ao quadrado é 0,01 vezes 3, vai dar 0,03, raiz de 3 sobre 2. Vou deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente ajeita. Isso é a área da base. Agora, eu tenho que fazer a área lateral para fazer a área total. O que vai ser a área lateral, gente? A área lateral vai ser a área dos 6 retângulos que a gente tem. Os retângulos, eles têm as medidas de 0,3 por 0,1. Então, a nossa área lateral vai ser 6 vezes base vezes altura. Ou seja, a área lateral, 0,3 vezes 0,1 dá 0,03 e 0,03 vezes 6, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 0, 0, mais 1, 1, e 6 vezes 0, 0, vai dar 0,18 metros quadrados a área lateral, certo? O que vai ser a área total? A área total vai ser 2 vezes a área da base, porque a gente tem 2 bases, mais a área lateral. Ó, vai dar para simplificar o 2 com o 2, vai facilitar um pouquinho a nossa conta, certo? Porque o que vai sobrar? Vai sobrar 0,03 vezes a raiz de 3. Vou só fazer aqui para agilizar um pouquinho o processo. 0,051 mais 0,18 0,051 mais 0,18, nós vamos chegar em 0,231 com uma área de uma embalagem, certo? Só que precisa de 20% a mais. Bom, posso calcular quanto que é 20%, né? De 0,231. Que aí, vou finalizar aqui em cima, a gente pode fazer regra de 3, né? E descobre quanto que é 20% daquele valor ali. E 20% a mais, nós vamos ficar com 0,0
2,772, coloquei 20% a mais, beleza? Isso é para uma embalagem, a gente precisa 500. Então, vai ficar 0,2772 vezes 500 embalagens. E aí, isso vai dar um total de 138,6 metros quadrados. Percebam que eu usei, né, o 1,7, o arredondado ali, e justamente chegou na resposta do exercício. Beleza? Normalmente, quando aparecer raiz de 2 e raiz de 3, é porque é 1,4 e 1,7 que é para ser substituído. Então, vocês perceberam, se a gente entender o conceito de área lateral, que é a área das figuras laterais são os retângulos, e o conceito de área da base, aquelas fórmulas básicas de área que a gente estudou anteriormente, resolvem os nossos exercícios. Certo? Bom, gente, de primeira parte de prismas é isso. Vocês têm orientações, então, agora para trabalhar um pouquinho com essas áreas, com essas fórmulas, certo? Para depois a gente prosseguir para cilindro, para cone, para pirâmide, certo? E dar sequência dos nossos estudos, beleza? Se cuidem, no que precisar da prof, né? É só chamar, a gente se fala nos meetings, a gente se fala ali na nossa sala. E bom final de semana. Abraço, gente. Tchau, tchau.